Então, na época eu já militava na imprensa, né, em 94, e logicamente que não cobri no Brasil diretamente, mas eu já estava na imprensa local, fazendo alguns trabalhos regionais. Então, assim, foi eu que vivia no esporte, né, editor de esporte do Jornal Taperá na época. Então, para nós foi um momento especial. E o Brasil chegou um pouco desacreditado também, até porque, coincidentemente com a Copa de agora, 2026, fazia 24 anos que o Brasil não ganhava. A última tinha sido em 70, e o Brasil chega em 94 com 3 seleções que tinham tricampeonato. O Brasil, a Itália e a Alemanha. E na final dá exatamente Brasil e Itália. Então a equipe chegou, como já disse, um pouco desacreditada. O Romário foi a grande estrela, tanto que foi eleito o melhor jogador da Copa. E ele ganha a posição mesmo, assim, a convocação, quando no último jogo da eliminatória o Brasil ganha do Uruguai, no Maracanã. O Romário é chamado meio às pressas, ele vai lá, dá conta, faz 2 gols. Aí a torcida começou a inflamar, né? Porque Uruguai e Maracanã sempre tem uma lembrança lá da Copa de 50, aquele trauma do Brasil ter perdido a Copa aqui pro Uruguai. Ele quebrou esse estigma e aí vai para... Então ele embalou a seleção, embalou o povo e a seleção ganhou um corpo. E teve um aspecto muito legal também naquela Copa, que foi a superação. Por exemplo, do jogador Dunga. Ele sai da Copa de 90, eliminado, né, pela Argentina, na época do técnico Lazzaroni. Ele sai como sacrificado daquela Copa, era Dunga, e aí ele levanta a taça de campeão. Então isso para mim ficou marcante, essa trajetória, essa reviravolta de vida que ele deu na carreira dele, saindo de um fracasso que injustamente atribuído a ele, mas ele vai e levanta a taça. Então foi um momento marcante também. Agora, enquanto acompanhante da Copa, a gente assistia em vários locais, né? Então era nos Estados Unidos, a gente podia, o jogo era em horário, maioria horário comercial, e assistimos a final na chácara com os amigos, e também, logicamente, estava embalado, uma final foi contra a Itália, foi 0-0, no jogo normal, na prorrogação, até chegar nos pênaltis. E aí, foi um futebol pragmático do Brasil, ele jogava com 2 atacantes à frente, o Bebeto e o Romário na melhor fase da vida dele, tecnicamente, profissionalmente, e ele foi o diferencial da Copa, isso é inegável. Aí, e foi 0-0. Tanto que na final, nos pênaltis, o Taffarel foi a grande figura do Brasil, mas o pênalti que decidiu mesmo foi o Roberto Baggio, o italiano, chutou para fora. E aí foi um negócio marcante, porque todo mundo fala, né, os que tinham visto um futebol mais vistoso do Brasil, né, na Copa 70 principalmente, que tinha sido um futebol alegre, e 82 também não ganhamos, mas foi um belo futebol, achavam que era um futebol, mesmo ganhando, mas não estava condizendo com a arte do futebol brasileiro. E tanto que falam que o gol nem foi marcado, foi um erro da Itália que deu o título ao Brasil. E o Roberto Baggio era o melhor jogador do mundo até então. Um ano antes de ter sido eleito o melhor jogador do mundo, e naquela Copa o melhor jogador foi eleito o Romário. Então, ele chutou para fora, aí foi uma emoção, né? E a emoção, na época, quem dominava, assim, as redes, que era a voz da Copa, era o Galvão Bueno, né? Ele estava numa fase boa, depois ele entrou em alguma polêmica e tal, né? Nem todo mundo gostava muito dele e tal, mas, enfim, naquele momento já existiam os canais por assinatura, mas a Globo era exclusiva dos canais abertos, então era o Galvão. E aí que veio aquele bordão, é tetra, nesse chute do Roberto Baggio. Aí eu lembro que as pessoas colocavam até no tape no carro, assim, depois que já tinha passado a Copa, colocavam, por exemplo, um trailer de lanche, chegava lá e reproduziam essa decisão por pênalti. Não só o gol perdido do Baggio, mas a narração inteira. E aí, cada vez que chegava no tetra, todo mundo comemorava, mesmo já passado alguns dias. Então, foi uma euforia, né? Depois de 24 anos, eu, por exemplo, eu era um garotinho na Copa de 70, tinha lembrança, mas não tanto do que a Copa de 94, né? Então, foi um momento marcante, um momento de confraternização. Eu lembro que a gente estava assistindo a final numa chácara, de uns amigos, na chácara até da família do Scurciato, do Paulo Scurciato, meu amigo. Deixa um abraço para ele, se estiver na sintonia aí, se estiver vendo a gente. Nós assistimos o jogo lá, e quando o Brasil ficou campeão, a gente estava lá tomando chopp e tal, não pensamos 2 vezes. Tacamos todo mundo dentro do carro, numa caminhonete que tinha lá, arrumamos um display. Na época a Brahma patrocinava também a seleção e alguns jogadores, né? Faziam parte da propaganda, o Bebeto era um deles, com aquele tradicional número 1 e tal. E achamos um display, tinha um bar aí que tinha um display do Bebeto, tamanho original.
colocamos na picape como se fosse o Bebeto junto com a gente, todo mundo abraçado com ele, tirando foto, foi uma festa. E fomos na frente do Scaletta, o restaurante Scaletta, que sempre foi um reduto até então já era um reduto de comemorações do gênero, né? Tanto de seleção como de clubes, principalmente de clubes, né? Aí fomos para frente do Scaletta, que vendia chopp e cerveja, mas paramos ali na esquina do lado, ali, acho que na época ainda numa padaria, na esquina bem frontal à Scaletta, e aí continuamos uma festa ali, né? A festa foi ali, então durou várias horas, então foi um negócio para nós muito marcante, movimentou a cidade, foi uma coisa assim, e sem contar que a gente vinha numa frustração da eliminação da Copa de 90, né? Como eu disse, um técnico que foi mal desde a convocação, um técnico bairrista, Fernando Lazzaroni, que deixou de levar bons jogadores da época para levar alguns protegidinhos dele, vamos dizer, o Neto do Corinthians, com toda a polêmica, tá? Mas naquela época ele tem uma ideia, em 90 ele fica campeão, dá o primeiro título nacional para o Corinthians. Então o Neto foi para o Corinthians em 90, o que o Romário foi para a seleção em 94, foi muito importante, fundamental. E o João Paulo, que era um ponto esquerda também, que jogava no Guarani de Campinas, estava jogando na Itália, era considerado o melhor jogador estrangeiro na Itália. A Itália, na época, era o país que mais potencial técnico, reunia os melhores jogadores do mundo. E esse João Paulo deixou de ser convocado porque o Lazzaroni, carioca, bairrista, preferiu levar um jogador que jogou com ele lá, um tal de Bismarck, que acabou nem sendo aproveitado. Mas enfim, então era Lazzaroni. Aí, diante dessa frustração de 90, de ser eliminado pelo argentino do Maradona, aí aflorou, né? Aflorou a gente ganhar uma Copa, mesmo não jogando futebol bonito, como já disse, mas era um grupo fechado. Era um grupo que soube lidar com as adversidades, foi mudando ao longo da Copa, começou com um time titular, terminou com outra, teve uma expulsão do Leonardo contra os Estados Unidos, ele deu uma cotovelada no americano lá, e aí entra no lugar dele o Branco, lateral esquerdo, que acabou sendo também fundamental para que o Brasil chegasse àquela conquista, né? Então, assim, essas são as poucas lembranças, né, esse tempo que a gente tem, de lembrar a Copa de 94, mas marcou uma época, e depois daquilo, daí demoramos até, e aí foi o Brasil, então, foi o primeiro tetra, né? Naquele momento a Alemanha disputou essa Copa, a Itália também foi para a final contra o Brasil, eram os 3 times que tinham tricampeonatos, e o Brasil foi o primeiro a conquistar o tetra, como hoje também é o único a ter o penta, né? E o Brasil vem nesse jejum também agora, desde 2002, no mesmo período que não ganha a Copa, era de 70 para 94, como era de 2002 para 2026. Então a expectativa é que o Brasil quebre esse jejum novamente, né? Não ultrapasse esse tempo, não fique mais tempo do que aquele período, né? Que a seleção ficou de 70 até 94. Particularmente, eu acho que o Brasil entra como favorito pelo conjunto da obra, né? Por ter sido o único país que nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, por ser o país o único que detém aí um pentacampeonato e por alguns bons valores individuais, né? Mas não vejo o Brasil com um conjunto assim a ponto de encantar. A gente vê aí uns amistosos, mas amistosos normalmente joga com um time um pouco abaixo do nível exigido, e vamos ver agora. Agora temos bons jogadores individuais, tem o Vini Júnior, que estiver em uma jornada inspirada pode fazer a diferença, o Neymar, que talvez se recupere no meio da Copa e possa ser aproveitado, temos o Rafinha, enfim, temos bons jogadores, a experiência do Casemiro, né? E é uma mescla de experiência com juventude. Acho que essa mescla pode dar certo, mas eu não aponto o Brasil como favorito. Não aponto. Ela pode ir melhorando ao longo dos jogos. Eu vejo como favorito a França, a Argentina, atual campeã, né? A Inglaterra também, a Espanha, que hoje lidera o ranking da FIFA. Enfim, a expectativa é boa? É boa no sentido desse histórico. Mas não vejo o Brasil entrando já com favoritismo, já ganhou, e que parte é bom, porque na maioria das vezes que o Brasil ganhou uma Copa, ele sempre saiu daqui desacreditado. Isso foi em 70, também foi assim, as outras não tenho muita lembrança, mas em 70 eu lembro que havia uma descrença, troca de treinador há poucos meses da Copa, e na época saiu o João Saldanha, entrou o Zagallo, então, mas dificilmente o Brasil sai como favorito, né? E acaba ganhando, né? Então a esperança é essa também, que mesmo que não tenha um clamor aí nacional, e sem contar que a seleção também, em geral, não só essa, mas as últimas, elas perderam um pouco a identidade com o torcedor brasileiro.
Até por conta dos jogadores também, a maioria atua fora, a CBF também não se incomoda muito de trazer amistosos para o Brasil. Isso vai perdendo um pouco a identidade do torcedor com a seleção, diferentemente do que era até a década de 80, principalmente. Em 90 já começa também esse êxodo dos jogadores e tal, mas enfim, eu acho que está faltando um pouco essa identidade. Hoje o torcedor brasileiro ele é muito mais identificado com o clube do que com a seleção. Tanto que Copa do Mundo é outra coisa, né? Copa do Mundo, de um jeito ou de outro, todo mundo acaba se envolvendo, acaba criando um clima, mas no dia a dia, assim, o torcedor hoje ele é muito mais de clube, muito mais do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Santos, enfim, do que com a própria seleção. E na Copa cria um clima especial e vamos torcer para que esse clima aí ajude aí, sim, que valorizar o futebol brasileiro. É uma experiência nova, ter um treinador estrangeiro, né, Ancelotti, tomara que ele, com toda a experiência dele, ele consiga realmente fechar. Eu acho que o Brasil andou perdendo algumas Copas também, muito oba-oba, né, inclusive em concentração, deixar entrar a família. Eu acho que isso parece que está sendo fechado, está sendo blindado, e o grupo parece que está ciente de que eles não estão a passeio lá. Eles estão a trabalho e uma missão, né, trazer de volta uma Copa tão esperada para o Brasil. Então, essa é a minha expectativa e tomara que em campo se torne realidade.